Sejam bem-vindos a mais um podcast da Net5. Obrigado pela presença. Eu sou o Henrique, CEO da Net5. Estou aqui hoje novamente com o meu sócio, meu querido sócio e o criador do VCIS, o Wagner Christ, e com o Matheus, da Vicários. É um prazer tê-lo aqui. Conforme a gente estava conversando, conta pra gente o teu papel na Vicários e a tua experiência na área, para a gente começar o papo aí, depois eu trazer o contexto da conversa hoje. Perfeito, perfeito. Bom, é um prazer estar participando aqui desse podcast, vindo lá das terras longínquas de Minas Gerais, para poder falar aqui com vocês. Mas o meu papel hoje dentro da Vicários é trabalhar o desenvolvimento de negócios da companhia na América Latina. Então, eu sou responsável por tanto o desenvolvimento de novos projetos, dos novos clientes, também como montar o ecossistema de parceiros, do qual a gente tem muito orgulho de ter a Net5 como parceira. Olha, coisa boa. Sim. O papo hoje é o seguinte: automação, automatizar o processo de gestão de vulnerabilidades. Exato. A gente vem falando muito sobre isso, a gente às vezes tenta diversificar o assunto, mas, querendo ou não, a gente volta a falar de gestão de vulnerabilidades porque é uma base gigante de segurança da informação e a gente tem que olhar para isso. Ela consome, ela apresenta risco se você não fizer, ela precisa de investimentos e ela consome tempo. Então é um processo importante, a gente tem que, digamos assim, torná-lo o mais otimizado possível, E aí entra, obviamente, o porquê você está aqui, para a gente conversar sobre a Vicários, como a Vicários se encaixa nesse processo. E eu queria fazer a pergunta para o Wagner agora, assim, como é que tu enxerga esse processo dentro dos... A gente tem condições até de dar uma geral, ou talvez até assim, olhando para as empresas que a gente atende, trazendo a experiência que a gente teve de conversar com uma série de empresas aqui do Rio Grande do Sul, a gente tem um panorama que a gente pode afirmar o momento que o Estado está. Assim, eu acho que a gente consegue fazer isso. E eu queria que tu explicasse isso, como as empresas estão hoje, como é que está e como é que a gente pode, daí, a partir desse cenário, começar a discutir um processo de automação e o papel da Vicários nisso. Não, ótimo. A situação, assim, de maneira geral, que a gente acompanha aqui, é uma sombra, principalmente nas estações. Nas estações o pessoal conta somente e quando muito com o WSUS. Complicou um pouquinho, o WSUS já não atende, mas assim, a gente parou de fazer nas estações porque o WSUS começou a dar problema. O assunto começa assim. E quando a gente fala do WSUS, ele fala somente das atualizações do Windows. Então existe uma sombra imensa das aplicações dentro lá nos endpoints. Em relação aos servidores, olhando para o processo todo, acho que a etapa final de correção ela ainda precisa de uma evolução no cenário atual. Isso porque a forma tradicional ela identifica, ela prioriza e é montado um plano de ação, uma GMUD em cima disso, mas ela está ainda longe de ser automatizada. No máximo, de novo, o WSUS, que às vezes deixa na mão muita gente. O pessoal ainda falha em automatizar muito disso, e as equipes, entre aspas, perdem tempo, um tempo valiosíssimo, que as equipes estão enxutas, reduzidas, mas o principal no processo todo, acho que é onde está menos maduro, é justamente na automação, na aplicação das correções. O que eu sinto, assim, o que eu escuto, não estando tão profundo, não tão inserido na questão técnica, é a falta de mão de obra, é a falta de tempo. Não tem pessoas e não tem tempo para que a gente consiga atacar essa demanda, digamos assim, que traz um risco muito grande da forma adequada. Isso está muito claro e certamente todo mundo que a gente está falando sobre isso, se não falou de gestão de vulnerabilidades, ainda tem que começar a olhar para isso, e quem está olhando deve ter esses gaps. Matheus, como é que a Vicários pode ajudar nisso, entendeu? Como é que a gente pode usar essa ferramenta para dar esse ganho, entendeu, lá para o cliente, para que ele consiga botar esse processo nos eixos, digamos assim? Então, qual que é o ponto principal, assim, o que a gente vê? E isso é um pouquinho até da história dos próprios fundadores, Eles trabalhavam na unidade de elite do exército israelense, e o que eles notavam? Eles notavam justamente, mesmo num ambiente super robusto, que tem uma preocupação gigantesca com cibersegurança,
eles notavam uma separação, uma segmentação entre a área de infra, a área de segurança e uma falta de conexão entre esses processos. Entre o processo de detecção, de descoberta e, de fato, a remediação. Geralmente, na maioria das empresas, isso está separado, enquanto que uma área de segurança ela vai te entregar um relatório. A área de infraestrutura, dentre as milhares de coisas que eles têm que fazer, chega um relatório para mais uma coisa para ele poder tratar e ele não consegue dar a devida priorização e, como você comentou, falta de mão de obra, ele não consegue dar vazão para isso na velocidade que o mercado precisa. Né? Eu acho que hoje a gente fala muito dentro desse contexto de os atacantes estão ficando mais rápidos, os atacantes estão ficando melhores. Existe uma colaboração entre a comunidade ofensiva, né, que está buscando, não ofensiva, mas a comunidade criminosa, existe uma colaboração muito grande e isso não tem reflexo na medida que a gente gostaria dentro da comunidade defensiva, né, do Blue Team e tudo mais. E o que isso ocasiona? Ocasiona uma demora muito grande para se resolver as coisas. E aí, como que a Vicarious pode ajudar? De fato, o nosso objetivo é em deixar esse processo que, via de regra, é muito complexo, é muito demorado, é complicado, deixar ele simples. E a gente deixa ele simples por meio da automação. Então, ao invés de você ter que ter a programação de um scan para você ir lá e ver como que é o processo de vulnerabilidades, entender o que existe dentro do parque, para depois consolidar essa informação, encaminhar ela para um outro time, para que esse outro time possa ver o que quem sabe um dia pode ser feito. E depois que isso for feito, você ainda tem que rodar um outro reteste para ver se o que deveria ter sido feito foi de fato feito. Você simplifica isso num processo muito mais rápido, porque você vai arquitetar a estrutura de automação que vai funcionar tanto para a detecção, então você automatiza a detecção, como você também automatiza a priorização e, o principal, você prioriza a remediação. Então, de todos os problemas que você tem, você já tem não só o ranqueamento de quais são os problemas mais importantes a serem resolvidos, mas você tem também um ranqueamento de quais são as soluções que de fato vão resolver aqueles problemas. Então, você tem essas duas coisas, é muito importante. E, em cima disso tudo, você trabalhar com a automação da remediação, que é o core que a gente trabalha, onde a gente vê isso na prática, a gente chega no resultado. E um pequeno caso que eu acho muito legal de comentar, eu estava conversando com um cliente nosso do interior de São Paulo, a gente completou 1 mês de implementação, mais ou menos 4.000 máquinas e tudo mais. Em 1 mês de implementação, eles foram capazes de remediar quase 500 mil de vulnerabilidades, com 1 mês de implementação. Então, a rapidez de você de fato conseguir fazer o processo, mas principalmente a simplicidade, a facilidade é o que a gente está vendo que realmente dá um grande benefício para aquele cliente que está usufruindo ali da ferramenta. Entendi. Eu gosto também de contextualizar o problema que a gente está lidando, né? A gente está falando de... Perfeito, isso que tu comentou é fantástico. Tu precisa automatizar, tu trazer esses números é muito legal. A leitura que eu tenho é que esse número deve ser, pelo menos assim, todo mundo está enfrentando isso. Então, quando tu coloca uma ferramenta assim, certamente o número de correções é lá em cima, né? Porque o gap está muito grande, né? Depois tu vai virar, eu sempre explico pro pessoal assim, tu coloca uma ferramenta dessa para trabalhar, é um tsunami, né? Ela vai identificar muita coisa. O problema que a gente tem é poder corrigir, mas daí a Vicarious entra e faz esse trabalho pra gente, e depois isso vira um processo, né? O número de correções vai diminuir, porque é assim mesmo, né? Mas ok. Tá, vamos contextualizar isso de novo então. Perfeito. Eu vou falar aqui o que eu como acho que eu já falei isso milhares de vezes, mas vamos lá. A gente vive um cenário hoje completamente diferente de 5 ou 6 anos atrás, onde uma vulnerabilidade, para ser explorada, 99% das vezes ela tinha mais de 2 anos. Então eu começo por aí, dizendo que um processo de identificar, né, priorizar e corrigir, ele tinha 2 anos ele tinha um período de 2 anos para acontecer.
Então ele obviamente caía numa informalidade, né? A gente atualizava o servidor, tem que reiniciar, tem uma janela para outra coisa, vamos aproveitar e vamos fazer um teste aqui, vamos atualizar, né? Era assim, sei lá, 6, 7 anos atrás para trás. Aí a gente traz o contexto de hoje. O contexto de hoje é o seguinte, eu vou trazer probabilidade dos relatórios que a gente vê, né? Então a chance de um ataque, né? Primeiro assim, o mundo mudou, a gente tem ataque acontecendo, a gente tem que se preparar, tem que se defender disso. Ponto. Como é que um ataque pode acontecer? 80%, 90% das vezes ele vai começar de um endpoint. Ele vai começar através de um phishing ou de algum acesso obtido por uma senha que vazou na ponta. Ele não vai começar lá, ele vai começar na ponta. Beleza. Iniciando o ataque assim, a chance do ataque ser bem sucedido era em cima das vulnerabilidades que o cliente tem no ambiente. Então o atacante vai se mover lateralmente. E essas vulnerabilidades no ambiente, elas baixaram de 2 anos de exploração para semanas. Então aí a gente entra nesse contexto. Eu tenho que fazer um processo de identificação, priorização e remediação de semanas. Então assim, eu já reduzo um monte. Então eu preciso sim automatizar o processo, porque eu não tenho tempo, né, hábil para fazer isso. Ele tem que rodar de forma automática. Aí a gente traz um ponto. Bom, vocês comentaram sobre endpoint, né, Wagner? Tu comentou que endpoint funciona muito bem de fato. Você coloca a rodar, ele vai identificar e vai sair atualizando, e aí tem esses números gigantes, né? Tu corrige, entra numa esteira normal, e dali para frente o processo automatizado, você vai validar e está tudo certo. Como é que, né, quando a gente está falando de servidores, aí a gente tem um certo receio, principalmente da equipe técnica, né? De botar de automatizar esse processo e ganhar, né, na correção, mas começar a gerar outro tipo de problema, de talvez uma biblioteca não compatível, alguma interrupção de sistema. Como é que o pessoal vem se comportando com relação a isso? Como é que eles vêm trabalhando com esse foco específico, assim? Então, Henrique, a gente tem 2 cenários, assim, né? Um cenário que a gente trabalha muito forte, que é com a conscientização desse time sobre o que a gente chama do custo de não fazer nada. O custo de você ficar imóvel, ficar estático. E o custo é realmente você aumentar o risco, você aumentar a superfície de ataque e conscientizar esse time, seja de infra, seja de aplicações, seja dentro desse contexto de TI em geral, é um ponto importante que a gente vai sim ou sim fazer sempre. Agora, junto com esse processo, uma das coisas que a gente mais conta é com parceiros tecnológicos que vão nos ajudar a tornar esse processo e esse receio menor. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente vê que é possível de acontecer é quando você tem um cenário de algum tipo de solução que consegue complementar o que a gente faz e mitigar esse receio. Então, por exemplo, se acontecer algum problema, porque sempre a questão, o X da questão é esse. E se? E se acontecer algum problema? E se eu atualizar e quebrar minha aplicação? E se? E se? E se a gente tem algumas soluções que podem nos ajudar a poder restaurar isso se acontecer algum problema, eu acho que esse é um dos pontos que a gente tá vendo, e a gente inclusive vê isso uma oportunidade muito grande, sabe? Entendi. Então vamos lá. Sim, a gente tem outras ferramentas que podem nos ajudar nisso. O Wagner comentou, né? Eu começo definindo o que eu posso atualizar automaticamente, né? Então, assim, se eu tenho alguma outra, eu defino o que é operação crítica e o que não é. Então, assim, tudo que for software que está ali no ambiente de servidores, que eu posso atualizar sem risco a aplicação, automatiza. Porque, de novo, na ponta a gente já está fazendo está dificultando um monte para o atacante se mover lateralmente. Então talvez ele não consiga. O que ele vai fazer? Ele vai olhar para o data center, porque o ataque, para ser bem sucedido, ele tem que chegar lá no dado, né, que está no data center. Então a gente divide. Estou raciocinando correto? Divido. Eu vou trabalhar lá com aplicações que não têm relação, com ferramentas que não têm relação com o serviço que está rodando naquele servidor, e o que tem serviço que está ali. Inclusive eu poderia criar categorias, né? O que é mais crítico e menos crítico, enfim. E esses caras, daí eu teria que ter um cuidado maior para fazer. Então, assim, eu posso acompanhar o processo de atualização. Se eu automatizar, eu teria que ter uma forma de voltar.
e aí a gente tem snapshots, inclusive, daí a gente tem um dos pontos que fica um gancho, que a gente já existem ambientes que fazem esse tipo de recuperação quase que instantânea e sem ocupar espaço com Pure Storage para fazer clones de ambiente de produção, né? Então assim, eu pego uma aplicação de produção, crio dev e QA em instantes. Eu poderia muito bem trabalhar com um cenário desse, né, para um ambiente para um cenário de correção. Eu poderia fazer clonar uma aplicação crítica, fazer a aplicação da correção, fazer um teste e validar e voltar e aplicar aquilo quente, né? Então, o Pure Storage poderia tornar esse processo muito mais rápido, né, e sem consumo de espaço. Esse é um ponto que a gente pode falar mais adiante. A minha preocupação está assim, como é que eu convenço o cliente, né, o cara da área técnica, a dizer assim, cara, automatiza ao máximo esse processo, né? E como é que ele poderia também automatizar o teste dessa aplicação depois? Então, assim, fica para vocês aí. Como é que vocês entendem isso? Sabe? Porque, trazendo mais um ponto, nós temos esse problema hoje de mão de obra, né? A gente tem que corrigir isso nos clientes e certamente todo mundo está passando por isso. Não tem profissional no mercado, está difícil. Então, a gente tem que trabalhar de uma maneira inteligente. Não tem saída, sabe? Não, acho que os testes automatizados para o time de infra, ele é menos recente, ele é menos maduro também, né? Os times de desenvolvimento já têm esses deploys de atualizações de novas aplicações há muito mais tempo, né? Então, assim, o DevSecOps ele vem, né, para ajudar em bastante coisa, e o DevOps eu acho que ajuda muito mais nisso, porque a maturidade dos times de desenvolvimento em testar uma aplicação enquanto ela foi recém feito deploy, né, é muito maior, né? Tem vários tipos de deploy seguro, né? Eu acho que a gente tem que aprender um pouquinho com esses times e implementar algo do tipo, né, ou algo muito semelhante, né? Existem testes automatizados, o próprio Vicarious tem a possibilidade de rodar scripts, né? A gente fala Vicarious, que é o nome antigo, né? É o VRX agora, né? O VRX agora tem a possibilidade de... sempre teve a possibilidade de rodar scripts, né? Então a gente precisa se aproximar um pouco mais desses times de testes automatizados e aprender com eles, né? A gente tem ferramentas de monitoramento como o do Zabbix, por exemplo, que a gente pode explorar esse tipo de testes, né? Mas eu entendo que ainda vai existir um pouquinho de receio para aquela aplicação que é a minha mais crítica, né? Mas é como o Matheus trouxe, né? O custo de não fazer nada, né? Aí por isso eu não vou atualizar um navegador que está lá no servidor há muito tempo, né? Isso não influencia em nada na aplicação, muitas das vezes, né? Então existem uma série de outras aplicações dentro do servidor que podem ser automatizados. O Windows Update, né? ou o update de algum pacote lá do Linux específico, beleza, esse a gente faz num processo um pouco mais manual, né? A gente está chamando até de semi-automatizado, né? Porque o Vicarious pode fazer o Vicarious de novo, né? O VRX pode novamente fazer toda a priorização, né? E depois a gente acompanha essa última etapa, né? E existe, claro, né, as empresas que têm ambiente de dev, QA e produção. Esses sim, estão mais maduros porque eles já vivem esse tipo de deploy, né? Habilita no QA, no dev, e se tudo estiver certo, vai no produção também. Então, assim, a gente está falando de um cenário menos maduro em relação à disponibilidade de recurso, né? A disponibilidade de tecnologia, porque os snapshots lá do VMware a gente pode fazer também através dos scripts, né? Mas é uma questão que não está embarcada ainda, né? Exige um pouco de treinamento, de conhecimento para executar. Aí nós, como parceiro de integração, temos esse papel de entregar esse processo até o fim, né? Então, às vezes, para o time técnico, não é normal ele lidar com desenvolvimento, teste, scripting, né? Então, assim, a gente consegue atender esse pequeno gap que fica, né, de aplicações em que ele tem uma criticidade maior, e aí a gente pode cobrir esse espaço assim que não fica tão claro ainda para o time de infra. Um ponto, só complementar ali o que o Wagner comentou, a gente vê que um cliente nosso, inclusive, eles compartilharam conosco um best practice que eu realmente eu inclusive evangelizo ali todos os nossos clientes e nossos parceiros também sobre esse processo, né? E que é basicamente isso que o Wagner comentou. Você faz uma separação ali sobre aquilo que
100% não crítico, né? Eu não preciso de me preocupar muito. Aquilo que é produtivo, mas ainda que produtivo não é crítico, e aquilo que é crítico. Então, nesses 3 pontos, você trabalhar com 3 processos distintos vai te ajudar muito na remediação proporcionalmente, né, daquilo que é mais fácil para aquilo que é mais difícil. Então, tudo aquilo que não é crítico, você trabalha num contexto 100% automático com uma frequência alta. Então, eu varro já boa parte das minhas vulnerabilidades numa tacada só e sem ter muito esforço. Porque, de novo, assim como você comentou, mão de obra é escassa e fazer esse trabalho manual num grande volume em aquilo que não é crítico, cara, eu vejo muitas empresas até hoje tendo que fazer isso, rodando as coisas na mão, e o resultado não faz. E aí a gente fica seguindo sendo exposto. Então eu tenho esse primeiro ponto. Eu faço a automação de aquilo que não é crítico 100% e com alta frequência. Já aquilo que é produtivo, mas não é crítico, eu tenho rotinas automatizadas, onde primeiro eu vou fazer um teste em QA, fazer um teste em homologação automático e fazer a produção, o rollout em produção de forma automática também. Então eu consigo criar rotinas e montar esse processo dentro do nosso produto. E, por fim, naquilo que é crítico, aí a gente entra nesse contexto semi-automático, onde eu vou fazer o teste automatizado, mas eu vou fazer todo esse processo de validação de forma prévia e só então que eu aí vou entrar manualmente dentro da console, mais de uma forma massiva, e fazer o processo dentro desse ponto, né, dentro desse ambiente que é crítico. Então, se eu consigo segmentar aquilo que é, né, tradicional e automatizo 100%, aquilo que é produtivo e automatizo com uma frequência menor e com um contexto mais específico, mas ainda assim automatizo, e deixo o tempo, que é tão valioso e tão escasso, para fazer aquilo que é crítico manualmente, naquilo que exige esse trabalho manual, como eu não gastei o tempo fazendo aquilo que não importa, isso me sobra o tempo para eu poder dedicar para aquilo que realmente interessa. Então, esse é o que a gente enxerga. Enquanto vocês estavam conversando, tu falou isso, né? Eu já pensei nessa lógica também. Não, é bem isso aí. Então, acho que faz parte do processo de definir essa, né, de automatizar, tu identificar o que é não crítico e que eu rodo, né, como tu comentaste, né, de forma mais frequente, o que é produção não crítico, que eu posso rodar e fazer um teste mais leve, possivelmente, e o que realmente é crítico, né, e eu tentar automatizar o máximo disso, mas com a possibilidade de rollback, teste, enfim, e daí entram essas ferramentas que, né, ontem a gente estava conversando até sobre isso, de usar os snapshots do Pure Storage para que eu consiga clonar esses ambientes ou voltar, enfim, fazer o que for de uma forma muito rápida, né, e sem consumir, sem diminuir performance e sem consumir espaço. Então dá uma liberdade de trabalho, né, para quem está trabalhando com vulnerabilidade muito grande. Isso eu achei bem válido. Então outra pergunta que eu ia fazer e tu acabou respondendo já, mas só para validar. O processo, definição desses processos, eu consigo fazer tudo pela ferramenta. Eu estruturo isso tudo e digo, aqui tu vai rodar automático, aqui tu vai... eu consigo... Né, a gente comentou aqui, parênteses, muito legal o que eu ouvi também essa semana, de que um cliente nosso solicitou uma alteração, uma característica, uma funcionalidade, é isso? Em quanto tempo a Vicarious entregou? Acho que foi em 2 semanas, 3 talvez. Começou com um comprometimento, né? A gente recebeu uma carta do CEO, né, com um comprometimento, queria ser alterado as funções que foram solicitadas, né? E aí logo em seguida aconteceu. Isso, cara, isso é difícil de acontecer. A gente não vê muito frequentemente isso. Então eu entendo que no momento que a gente começa a identificar essas situações, é possível que a gente tenha integrações com essas ferramentas no futuro. É totalmente tranquilo de acontecer. Sem dúvida. Isso eu bato muito nessa tecla. Isso tem muito a ver com a cultura israelense, de você fazer as coisas rápido e ser extremamente objetivo, né? Então, assim, igual, olha, tem essa solicitação.
A gente fez uma análise interna. Cara, essa solicitação tem sentido? Tem sentido. Esse ponto que o cliente levantou pode ser feito dentro da plataforma? Pode. Cara, vamos fazer o comprometimento porque isso vai acontecer. Então, muito objetivo, muito voltado para a realização do processo. E um ponto que eu gosto muito e que eu não tinha visto isso em outros contextos, né, dentro da minha carreira, que é uma flexibilidade. E uma flexibilidade de poder olhar para os clientes, olhar para os nossos parceiros, entender que ali existe uma necessidade. Você não simplesmente pega um produto de prateleira, entrega e joga e fala, se você quiser, beleza, se não, não. E em cima disso, a gente ter essa flexibilidade de entender as necessidades e ajustar, isso para mim foi uma surpresa muito positiva, que a gente tem isso embarcado dentro da cultura da corporação até o CEO. Não, eu escutei isso e disse, não, peraí, só um pouquinho, esse cliente acabou de comprar, vocês estão falando de uma funcionalidade para esse cara, ele pediu e já entregou, então, cara, 2 semanas é irreal, assim, isso é muito legal. E realmente me chama a atenção porque se a gente identifica mais pontos de melhoria como esse que a gente está, né, batendo, é porque talvez o pessoal não entenda, fica difícil de entender quem não passa por isso, né? Mas eu, no passado, tecnicamente, já sofri com isso. Vou fazer um snapshot aqui para rodar algo, e depois tu vai lá ou o pessoal esquece, aí depois tu tem que consolidar, né? Daí fica, sei lá, horas aquele negócio rodando, impacta na performance. Então, assim, tu consegue fazer, né, com o que tem por aí, mas dói na performance, entendeu? Tu vai ficar horas acompanhando aquele processo. Então, quando a gente traz uma ferramenta que vai te dar a possibilidade de fazer esse snapshot de forma rápida e testar, é uma diferença muito boa. E ainda assim, a Vicarious poder... existia a possibilidade de ter uma possível integração, né? Hoje, por exemplo, como é que tu faria? Não tem essa integração, né? E eu tenho o Pure Storage. Como é que tu faria para, sei lá, talvez identificar aquela aplicação como ela está rodando no Pure, ou algo que possa mudar meu processo na forma de fazer uma correção dentro de um ambiente crítico? Uma das primeiras coisas que a gente faria seria identificar, dentro daquela estrutura, obrigado, dentro daquela estrutura do Pure, quais são os ativos que estão contemplados dentro desse processo, e a gente replicar esse grupo de ativos que está coberto com uma tag dentro da plataforma, de forma que eu consiga identificar, poxa, esse conjunto de ativos aqui, eles já estão protegidos, eles já estão assegurados, tendo o seu backup, o seu snapshot assegurados, beleza, eu ganho instantaneamente, só por identificar, eu já ganho uma tranquilidade de que se der algum problema, se tiver algo de ruim acontecendo em decorrência de alguma atualização, que aqueles ativos ali eu posso ficar tranquilo. Eu posso dizer que eu posso criar uma tag do tipo Protection Group de 5 em 5, de 15 em 15, eu vou saber ali, né, o que eu estou trabalhando e que eu vou ter essa possibilidade de volta em X tempo ali. Exato. Você levanta essas tags, isso já seria algo que é plenamente possível de ser feito, e eu consigo criar um grupo de ativos baseado nessa tag. Inclusive, se, poxa, esse ativo estava protegido de 5 em 5, passa a não estar, modifica essa tag com algum tipo de automação que a gente já tem na plataforma, e isso altera a tag e altera o grupo também. Legal, entendi. E aí eu já consigo ter políticas determinadas para os ativos que estão em 5 em 5, para os ativos que não estão cobertos e para os ativos que estão ali de 15 em 15 com níveis distintos de proteção ou de replicabilidade, enfim. Oh, que legal, cara. A gente está acostumado a não ter recursos para trabalhar em cima da gestão de vulnerabilidades, né? A gente tem o scan e a priorização, muitas das vezes, né? E aí quando se abre essas possibilidades, no momento em que tu gasta, entre aspas, tempo em cima disso, tu vai identificando o que funciona melhor para ti, né? Então, assim, isso é uma ideia, né? Mas cada organização pode organizar da forma que bem melhor se encaixe, né? Porque tu tem a possibilidade de scriptar tudo dentro da plataforma. E tem também as questões em quando não tem patches ainda, né, disponíveis, né? O Matheus pode explicar um pouquinho melhor, as questões de proteção de Zero Day, né? Que traz mais um diferencial em relação ao processo tradicional,
da gestão de vulnerabilidades que só demonstra, né? Ela não faz nada, né? Então, assim, apesar de conseguir automatizar os patches, às vezes eles não existem, né? Não existe atualização, né? E aí como é que faz? Tu fica na mão da fé, né? Não funciona assim, né? A gente consegue fazer muito com os patches, né? A aplicação dos patches de Zero Day, né? Patch de Zero Day não, né? A proteção Zero Day. Exatamente. Então, assim, uma das coisas que a gente vê também que é um grande diferencial que a plataforma possui, e que quando a gente comenta isso, realmente os clientes ficam muito satisfeitos, é o que a gente chama do Patchless Protection. O que é isso? É você ter a capacidade de proteger em memória, dentro das aplicações de terceiros, aquele contexto para mitigar o risco. Então, você conseguir fazer essa proteção temporária dentro daquele processo. E em cima disso, até puxando um gancho, uma das outras coisas que a gente vê que está surgindo dentro do ecossistema da Vicarious é a possibilidade de você remediar uma vulnerabilidade com scripts, né? Então, às vezes, não é nem uma questão de você proteger uma aplicação, às vezes é você mudar um protocolo, é você mudar um arquivo dentro de uma biblioteca, às vezes é você mudar algum tipo de parâmetro. E isso é, às vezes, muito difícil de se fazer. E aí, hoje, o que a gente vê, né? Lá atrás eu estava falando sobre a colaboração no contexto criminoso, onde os hackers têm um grande nível de colaboração. E a gente percebe que isso não ocorre dentro da nossa comunidade. E isso foi uma iniciativa que surgiu há pouco tempo dentro da Vicarious, que é o que nós estamos chamando de vSociety. E o que é o vSociety? O vSociety é uma comunidade onde pesquisadores podem compartilhar os seus esforços de remediação, podem compartilhar scripts de remediação, podem compartilhar traduções sobre determinadas vulnerabilidades para um contexto mais palatável para a gestão. E o que a gente vê essa comunidade está começando a ganhar corpo, a gente já tem um repositório de scripts de remediação que a própria comunidade está encontrando, que consegue ser capturado pela própria ferramenta e utilizado dentro desse contexto. E não só pela própria ferramenta, mas pela comunidade como um todo. Você pode ir lá no vSociety, se inscrever, ter acesso a todos esses scripts e utilizar dentro do seu ambiente, independente se você é ou não cliente da Vicarious. Então, a gente está acreditando muito no potencial colaborativo dentro do contexto de cibersegurança. Vem cá, eu viajo muito se eu falar assim, bom, se eu tenho uma vulnerabilidade eu não consigo usar. Alguns meses aí tá bombando o ChatGPT aí para tudo, a gente tá usando um monte aqui também. Eu não consigo chegar para ele e falar assim, cara, tem uma vulnerabilidade assim, ou me ajuda a desenvolver um script de tal jeito, pode ser feito, ajuda também, né? Com certeza, e nesse ponto, esse é até um spoiler aí, né? A gente tá trabalhando no desenvolvimento de uma inteligência artificial generativa especialmente dedicada tanto para a detecção de vulnerabilidades que fogem do escopo do scan tradicional, como a gente viu acontecendo no Log4j há pouco tempo atrás, como também nessa própria remediação. Então, isso é algo que a gente está até trabalhando dentro da Vicarious, a gente espera que isso seja realidade aí, já viu a velocidade que o pessoal desenvolve lá. Então, a gente espera que isso seja realidade dentro desse contexto de pouco tempo, até o final do ano aí, a gente espera que isso possa acontecer. Daqui um pouquinho vai ter vai já virar sabe o Jarvis, entendeu? Ele já sabe do roadmap, né? Ele só não pode falar, né? Um ponto interessante que eu percebi, né, enquanto estava usando a plataforma, é a quantidade de novas aplicações que ele detecta de semana numa depois da outra, né? Às vezes a gente vai demonstrar a aplicação, o funcionamento dela, e assim, acessa essa página aqui para ver quantas dessas aplicações tu tem que ela identifica, né? E aquele número sempre aumenta, né? Então, assim, deve passar de 5.000 aplicações que detecta. Exatamente. E quando eu entrei dentro da Vicarious, eu acho que estava na casa de 1.500. Então, assim, é um crescimento muito rápido e a gente tá até... hoje ele é rápido, a expectativa é que ele seja ainda mais, porque o pessoal também compartilhou comigo que eles estão refatorando a forma como qual se adiciona uma nova plataforma como sendo suportada pelo processo de automação da Vicarious. E se o que eles me contaram se tornar realidade em breve, eu acho que esse número vai explodir muito rápido.
Porque um dos receios e dos medos é o falso negativo, né? Eu não tenho essa vulnerabilidade dentro do meu parque, né? E aí tu tem aquela sensação de segurança, né? A falsa sensação de segurança, porque não houve a detecção dessa vulnerabilidade, né? Ou dessa aplicação instalada dentro do meu parque. Então, a quantidade, né? Quanto maior, acaba sendo, nesse caso, melhor, porque eu preciso de uma visibilidade, uma visualização maior do meu parque, melhor, né, mais detalhada, porque aí sim eu monto os planos de ações em cima disso, né? Isso entra como o inventário, é nessa... Isso, tá. Sempre quando a gente fala, né, de gestão de vulnerabilidades, vem, né, o inventário é a base de tudo, praticamente tudo na segurança da informação, a gente tem um inventário, é a grande base para tudo isso. E conseguir enxergar mais, nesse caso, é perfeito, porque tu tem... pesquisas, por exemplo, eu preciso descobrir se tal vulnerabilidade existe no meu parque, não é porque tu não viu ela que ela não existe, né? Às vezes tu tem esse gap de falta de visibilidade dentro do parque também. Exato, e você ser capaz de ter esse controle em tempo real, por exemplo, alguém instalou uma aplicação nova dentro de uma máquina, eu ser notificado disso, isso é uma coisa que realmente a gente costuma ver muito um ponto positivo, uma recepção positiva dos nossos clientes em cima dessa função, você conseguir ter essa visão em tempo real do que está acontecendo a nível de inventário. A gente não consegue corrigir aquilo que a gente não conhece. Então, esse é um ponto muito forte no quesito da visibilidade, né? Então você precisa de ter a visibilidade para você poder ir lá e atuar em cima daquilo, né? É uma pergunta difícil aí. E se eu não sei? De que existe um dispositivo, né? Porque aí me corrija se eu estou errado, mas o Vicarious eu tenho um agente. Eu vou instalar em todo o parque que eu conheço. E se existe algo que eu não conheço? O que eu faço? A gente tem a possibilidade de ver um scan dentro da rede para entender se aquele ativo está dentro do nosso escopo ou não. E aí você pode fazer esse processo de instalação. Isso é muito importante, né? Tem que ficar um scan contínuo aí para encontrar algum dispositivo que não está na plataforma. Uhum. Tá, bom. Eu vou começar a fazer as conclusões, então vamos lá. Muitas empresas com quem eu conversei, eu já falei isso aqui também, e eu faço a seguinte pergunta, né, quando eu faço a apresentação do Veciso, eu pergunto, me explica um pouco como é que está a tua área de segurança da informação e que processos tu tens, como é que tu identifica gaps, enfim, né? E é muito claro para mim que a segurança da informação nasce dentro da TI com digamos assim, uma origem, uma genética técnica, tá? É muito raro a gente encontrar, e se encontrar, provavelmente no segmento financeiro, alguma iniciativa de SI que venha, né, de outro setor, de compliance ou outra área assim. Então a gente pode dizer que na maioria esmagadora das vezes a segurança da informação nasce por dentro da TI com, né, um DNA técnico. Ótimo, dito isso. Quando o pessoal me explica sobre os processos, muito raramente alguém me descreve que faz gestão de vulnerabilidade. O começo da conversa vem que, e é o começo mesmo, né? Firewall, endpoint, backup, né? Essas são as principais respostas. Quando se fala de correção ou de ajuste, enfim, de melhorias, né? Também estão limitadas a esses cenários, né? Firewall, endpoint. Então, muito raramente eu escuto alguém descrever que olha para a vulnerabilidade. E muito mais, né, raro quem está olhando para a vulnerabilidade está fazendo isso de forma automatizada. É muito, muito, muito difícil. Então, aqui a gente tem uma bela oportunidade, eu entendo, e de forma para todos, né, para Vicarious, para a Net5 e para o próprio cliente. Por quê? Porque assim, se ele não está fazendo, provavelmente ele entra naquele teu estudo de, né, qual é o custo de não fazer. Porque se ele não faz porque ele não sabe ou não faz porque não pode, continua não fazendo, né? Então assim, aí quando o cliente olha para esse processo, ele vai se deparar com alguns desafios, né? Um deles é investimento e outro deles é pessoas, que os dois se transformam em dinheiro no final das contas.
E o que eu venho percebendo dentro dos cenários que a gente está atuando é que eu optar por um processo automatizado vai me custar um pouco mais, obviamente, né? No cenário, digo, um pouco mais olhando ferramenta só, né? Mas quando eu coloco o elemento humano de correção, vai se tornar mais caro se eu fizer isso manualmente. Se eu tiver uma ferramenta que só identifica, enfim, né? Ou usar uma outra, sei lá, uma nativa, qualquer coisa do tipo, né? Que eu talvez não tenha custo nenhum de ferramenta, mas eu estou fazendo esse processo manual. É mais caro, né? Do que se você estruturar uma ferramenta dessas. E a gente vem direcionando nos últimos tempos os clientes para este cenário. Porque fica mais caro. Se o cliente me pede assim, eu preciso de um orçamento de mão de obra para correção. A pergunta que eu faço para ele é assim, fazia, né? Me dá o tempo de janela que tu tem, porque é o tempo que eu vou poder trabalhar. Eu não tenho outro tempo, eu não posso dizer assim, são 200 horas por mês. Não tem como, ele não tem o tempo necessário de janela para que eu possa fazer. E eu estruturo essas horas, que normalmente são horas de final de semana, são mais difíceis, fica mais caro do que eu trabalhar com uma ferramenta, né? Então, assim, acredito que o recado é esse, se você não olhe imediatamente para isso, porque é um ponto super importante e base. Eu não posso nem dizer que existe uma segurança defensiva num cliente se ele não olha para a gestão de vulnerabilidades. Não posso dizer que a vertical se sustenta, né? Então, se você não está olhando, olhe imediatamente. Se você olhar para isso, olhe já de uma forma autônoma. Olhe uma solução que te entregue automação neste processo. Senão tu vai morrer com mão de obra. Não tem outra saída, né? E se você hoje olha para isso e identifica esses gaps, né? Assim, opta por não fazer, fala com a gente, porque aí a gente pode trabalhar com uma ferramenta como a Vicarious para que tu consiga automatizar, definir o que é não crítico, o que é produção, o que eu posso, né, não me preocupar, o que é que corre de forma periódica, o que é produção não crítico e o que é produção crítico, para que a gente possa definir esses processos junto e otimizar o tempo da equipe somente no que é necessário. Sumarizei de forma correta? Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Eu acho que sim, né? Eu acho que o recado também é importante que as empresas olhem mais para os endpoints, né? A gente vê uma sombra muito grande em que quando a gestão de vulnerabilidade existe, ela existe somente para servidores, né? E tinha uma analogia bastante interessante que eu ouvi, que é muito importante que a gente comece, né, a nossa tática de defesa lá no ataque, né? A gente ia levar a nossa defesa lá pra frente, né? Eu não vou esperar o cara chegar com a bola na minha grande área aqui pra começar a me defender, né? Já vou marcar no meio campo, ou às vezes lá em cima na zaga do cara, né? Então, quando a gente tem esses estudos em que começa por um phishing, 80% dos casos, o phishing bate lá no endpoint, e o endpoint tem uma proteção básica, né? Que hoje a gente pode chamar de básica, que é somente o endpoint protection. Tem um gap muito grande, né? E se a gente for levar em consideração as proporções, tanto de quantidade de endpoints e quantidade de vulnerabilidades, os servidores acabam sendo a menor porção disso tudo, né? Então, se a gente falou lá em 500 mil de correções lá nos endpoints, é uma proporção muito, muito desproporcional, né? Sim. A gente tem muito mais vulnerabilidade nos endpoints, né, do que tem nos servidores hoje em dia. Tá, mas eu não tenho dinheiro para botar em tudo. Sim. Que isso eu escuto. Eu trago a dor que eu escuto, tá? Não tenho condições financeiras de botar em todo o ambiente. O que eu faço? Não botar todo o ambiente, tu diz... Não tem nenhuma estações, né? O que tu vai ter sempre é o risco, né? O custo desse risco, né? Se a gente for colocar em perspectiva o risco que tu corre, né? Tu colocou nos servidores porque tu tem talvez uma falsa sensação de que o ataque vai partir daqui, né? Então, no momento que tu põe luz sobre o assunto, tu tá deixando o risco maior, né, acontecer. Tu está aceitando esse risco de não colocar nas estações. Existem processos menos automatizados? Existem, mas tu não vai sustentar ele por tanto tempo. Vai chegar no 4º, 5º mês, tu vai assim, cara, estou enlouquecendo aqui porque eu tô enxugando gelo.
porque toda segunda, terça-feira vai surgir mais, toda vez que tem uma aplicação nova vai surgir mais, né? Então tu vai ter que pôr isso numa balança, né? E normalmente quando todos os pontos são vistos, né, o recurso surge, né? Porque normalmente o recurso está lá, ele só às vezes está direcionado para uma outra situação, né? E a gente precisa olhar melhor para essa situação onde o risco é maior, que é vulnerabilidades em estações em relação a um monte de outro investimento aí que está parado. E a consolidação das funções nessa ferramenta, por exemplo, né? Porque se tu for, assim como outras ferramentas que a gente compara, se eu consigo juntar outras situações, outros processos em cima dela, ela vai se tornando barata, né? Se tu olha assim, é só um ponto para atualizar, né, para aplicar o patch, ela na minha visão custa tanto, ela me custa tanto, né? Mas aí tu já está falando também de scripts que a gente pode automatizar. A gente entra em compliance, né? Que é muito difícil tu executar alguma coisa de compliance lá nas estações. E aí tu vai empilhando esses recursos, o custo, né, entre aspas, dela vai diminuindo, porque ela agrega muitas funções em relação à segurança, né? Então, assim, às vezes eu imagino que se tu olhar somente para fazer a atualização, tu está simplificando muito a conversa, né? Ela faz muito além disso e os riscos são muito além de não só aplicar patch. Sim, e só dois recados finais que eu acho que são importantes. O primeiro é para aquelas empresas que você comentou que não fazem a gestão de vulnerabilidades hoje. O que muitas vezes eles me perguntam, eu já tenho meu endpoint, já tenho meu endpoint security, já tenho meu firewall, eu já tenho o que eu preciso. E o que eu gosto de falar enquanto metáfora é o seguinte, poxa, quando você tem uma casa, né? O que é o endpoint security, o que é o firewall? É o meu sistema de segurança, são as câmeras, é aquela concertina, a cerca elétrica que está ali em volta, é o sistema de porteiro eletrônico, é isso que é o processo. Mas o que é a análise de vulnerabilidade nesse contexto? É a gente saber, por exemplo, que se você der um teco na porta de um jeito, eu consigo entrar sem precisar de chave. Que o telhado lá em cima está quebrado e como a casa não tem forro, se eu for lá por cima, eu consigo entrar sem acionar esse sistema de segurança. E você ter alguém para poder olhar para essa casa e ver quais são esses buracos, quais são essa janela que está quebrada ali. E não só olhar isso e te falar, mas poder ir lá e consertar, é o complemento necessário. Você também não vai viver sem o seu sistema de segurança, sem a sua cerca elétrica. Então, as duas coisas precisam viver em harmonia. E para aquelas empresas que já têm um processo iniciado, né, um processo de visibilidade, eu volto e trago um dado do Ponemon Institute, que é muito importante, que é o seguinte, eles fizeram uma pesquisa com várias empresas que sofreram ataques, que sofreram brechas, e 60% desses respondentes sabiam que tinham vulnerabilidades, essas vulnerabilidades tinham correção, mas ainda assim não foram corrigidas. Então é um número muito absurdo e esse é o custo de não se fazer nada. Muito obrigado pelo papo, Matheus. Obrigado pela visita. Te esperamos de novo. É um prazer. Provavelmente quando esse podcast for ao ar, tu já vai ser um homem casado, então meus parabéns. Né? Sim. Te aguardamos de novo aqui. Wagner, de novo, muito obrigado por trazer o conhecimento e a vivência lá da frente, né, da experiência com todos esses clientes que a gente atende. Obrigado, pessoal, por assistirem. Até a próxima.